Você já postou alguma foto sem filtro? Você acredita realmente que todas as fotos que vemos no Instagram, por exemplo, são reais? Você acredita realmente que está tendo uma manipulação da imagem no Instagram e que isso está se tornando normal? Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, me acompanha nessa videoaula. Vamos para o repertório sociocultural. Nesse repertório sociocultural, nós vamos começar com a letra de uma música, que é interpretada pela cantora Beyoncé, aliás, toda poderosa e diva, né? E a música chama Pretty Hurts, que é uma crítica a essa sociedade de consumo massificada, a essa busca constante pelo padrão de beleza e principalmente pela impossibilidade de alcançá-la. O segundo repertório sociocultural é um filme chamado Never, um jogo sem regras. Nesse filme nós vamos ter uma protagonista e essa protagonista aceita participar de um jogo online. E nesse jogo online os participantes eles vão ganhar muito dinheiro mesmo. E aí ela entra nessa questão e no desenrolar do filme vai mostrando como a internet vai manipulando as imagens, como aquilo que deveria ser o normal ou o padrão vai sendo alterado e as pessoas começam a viver dentro desse padrão para obedecer essa regra. Então você pode entrar com esse filme aí. O terceiro repertório sociocultural é o efeito manada, em que nós já vimos em outras videoaulas sobre essa questão do efeito manada, e nós sabemos que a internet ela trabalha com o algoritmo. E esse algoritmo é que vai ditar as regras e aquilo que as pessoas procuram ou querem. De uma forma geral, elas querem um padrão de beleza, elas querem se ajustar a esse padrão de beleza. Logo, nós vamos associar essa questão do efeito manada com a ideia de pertencimento, que é um dos princípios do efeito manada, pertencer a um determinado grupo. Então, eu te apresentei 3 repertórios socioculturais. Lembre-se sempre daquilo que a gente conversa. Trabalhe e escolha com parcimônia aquele que melhor vai linkar ao seu texto ou aquilo que você vai argumentar. Não sai escolhendo a reviria não, tá? Antes de irmos para o desenvolvimento, eu gostaria de pedir a vocês, se for aprazível, agradável a vocês e se for também do desejo de vocês, que se inscreva nesse canal, ou compartilhe, ou curta. É uma forma desse canal crescer e eu conseguir levar temas de redação para o Enem ou outras que sejam formas de vestibulares tradicionais ou não, para aquelas pessoas que precisam assim como você. Então, se você puder ajudar no crescimento desse canal, eu agradeço. Agora vamos para o desenvolvimento. No ano de 2018, estudiosos descobriram um novo fenômeno que eles chamaram de dismorfia Snapchat. É claro que esse nome está associado àquele aplicativo de Snapchat mesmo, que fazia muito sucesso mais ou menos nessa época. No entanto, eu não sei se ele faz muito sucesso hoje ainda, mas na época fazia. E o fato é, as pessoas começaram a procurar profissionais que pudessem fazê-las ser como aquela imagem que era projetada na tela. Então isso acabou recebendo o nome de efeito Snapchat ou dismorfia Snapchat. Ou seja, alguém que seja especializado, a pessoa contrata alguém que seja especializada em fazer a transformação, transpor aquilo que é real para aquilo que é virtual. Com base nesse estudo, no ano seguinte, de 2009, foi feita uma pesquisa pelo JAMA. E o JAMA concluiu que a maioria das pessoas, por causa dos filtros, elas começaram a procurar cirurgias plásticas para poder ficar com o rosto parecido ou corpo parecido daqueles que são apresentados nas redes sociais, nas mídias sociais. Posto isso, é normal para nós, seres humanos, utilizarmos padrões para poder tentar compreender o mundo. A gente tenta fazer isso com coisas que a gente já tem dentro do cérebro e a gente tenta fazer isso por um processo de associação. Por exemplo, nuvens. Eu não sei se vocês têm o hábito de brincar assim, mas eu tenho. Eu vejo as nuvens e fico buscando formas nessas nuvens. Então, forma de elefante, de, sei lá, helicóptero, jacaré, sei lá. Então, quer dizer, eu estou fazendo um processo associativo, tentando associar aquela forma com algo que eu já conheço. Tendo isso como visão, vamos dizer que
faz parte do nosso cérebro buscar padrões. E a moda é um padrão. Consequentemente, o nosso cérebro, para poder entender, ele busca padrões referentes de moda. E eu não preciso te dizer que os aplicativos, eles trazem esse padrão, essa referência. E quando a gente sai fora desse padrão, quando a gente se desloca desse padrão, isso cria para o nosso cérebro uma situação muito incômoda de ajustamento. Ele precisa ajustar a novidade ou aquilo que não é padrão. Então isso se torna extremamente cansativo para o nosso cérebro, que continua buscando padrões, referências. Posto isso, quando fazemos isso várias e diversas vezes, aquilo que é bonito e inalcançável se torna um novo padrão. E o nosso cérebro, para ficar na zona de conforto, ele vai se adequar a esse novo padrão. E aí, quando ele se adequa ao novo padrão, é que está o problema. O problema consiste basicamente naquilo que nós consideramos como realidade, mesmo sem saber que é realidade, mesmo sem saber que aquilo é real. Então, imagine, vamos pensar nas suas mídias, nas suas redes sociais. Quantas dessas fotos que a gente vê nas nossas redes sociais, elas são reais? Elas estão sem filtro. Elas estão sem algum processo de adaptação. É fato? Eu mesma estou gravando esse vídeo para vocês. É claro que eu estou gravando sem filtro nenhum aqui. Mas é óbvio que na hora que eu for editar, vai passar por um filtro ou outro. Isso quer dizer que esse vídeo não é 100% natural. Óbvio que não. Então, você vai avaliar e vai analisar quantas pessoas não fazem isso. E quantas vezes o cérebro da gente não tem, né, essa adaptação a esse padrão, essa busca por padrão, e aquilo que é irreal se torna uma busca constante por uma beleza e, repito, inalcançável. Sendo assim, todos os dias nós nos deparamos com imagens retocadas, ajustadas, aperfeiçoadas, mas a gente acostumou tanto a isso, mas tanto, que se torna praticamente impossível lembrar que aquelas imagens foram retocadas ou foram ajustadas. Resultado, a gente começa a encará-las como normal. Um problema é quando a gente tenta trazer essa realidade digital para o campo pessoal. A partir do momento que eu me vejo de determinada forma na internet e eu olho no espelho e eu não estou daquela determinada forma, isso pode fazer com que eu me sinta péssima, me sinta muito desmotivada, me sinta muito inferior, que eu almeje intensamente que a minha aparência na realidade seja a mesma aparência digital. E isso pode fazer com que as pessoas, para tentar encaixar ali, elas vão fazer o quê? Elas vão buscar cirurgias plásticas e tratamentos estéticos, e por vezes extremamente desnecessários. Aqui eu não estou falando, gente, de cirurgias estéticas, cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, no sentido de uma necessidade, numa questão de uma autoestima válida, por exemplo. Sei lá, a pessoa, ela sempre teve problema com o nariz, não gosta do nariz, aquilo ali sempre mexeu com a autoestima dela, então ela vai e faz uma cirurgia e aquilo ali mexe, né, positivamente com a cabeça dela. Não é isso. É porque ela sempre teve problema com o nariz. No caso, o que eu estou falando é a transposição do mundo digital para o mundo virtual. Quer dizer, o meu nariz nunca me incomodou, ele sempre teve bom, para mim tá ótimo, mas é claro que quando efetivamente eu gravo um vídeo ou uso um filtro, ele vai ficar perfeito. E aí eu vou buscar essa perfeição. Esse é o problema maior. Tanto há essa busca que eu não preciso dizer a vocês que há pouco tempo houve uma onda, uma febre, se me permitem dizer assim, de harmonização facial, que é, na verdade, um programa virtual, né, em que o rosto se torna proporcional, aquela coisa toda. E é claro que a pessoa está se vendo toda proporcional, e nós sabemos que o cérebro gosta da proporção, o conceito de beleza está bem associado à proporção, então as pessoas começaram a fazer o processo de harmonização facial para poder se encaixar naquele mundo digital.
Eu também não preciso dizer a vocês que muitas deram certo, mas muitas não deram também. E muitas pessoas às vezes procuram um profissional que não tem essa qualificação, que não tem essa visão e acaba dando tudo errado no procedimento. O que, em vez de aumentar a autoestima da pessoa, que é o que ela busca, vai fazer justamente o contrário. A pessoa ela vai se olhar e ela não vai se reconhecer. Então pode ocorrer uma perda de si mesmo. E quando há uma perda de si mesmo, essa perda de identidade, isso pode trazer transtornos mentais péssimos para aquela pessoa que fez a harmonização ou um procedimento estético nesse nível. Dito isso, a gente precisa pensar que as contas não batem, gente. Tem coisa errada aí. Olha para você ver. No seu Instagram, por exemplo, 90% das pessoas que passam no feed do seu Instagram, elas são extraordinariamente bonitas. Elas são lindas. E aí, normalmente, quando você encontra essa pessoa pessoalmente, não ficou estranha essa construção, mas enfim, encontra esse ser pessoalmente, esse ser, ele não é aquilo que está no Instagram. Ele não entra como estar extraordinariamente lindo. Quer dizer, podemos considerar que dessas pessoas que são extraordinariamente lindas no Instagram, das 90%, 5% são realmente bonitas, conferem aquilo que está no Instagram. Então, se você for analisar, as contas não batem. Na verdade, nós temos uma utilização muito maior de filtros que fazem com que as pessoas sejam perfeitas e extraordinárias no Instagram, enquanto a realidade nos mostra justamente o contrário. Não estou dizendo que essas pessoas são feias, não é isso, mas são pessoas. Pronto. Então, quer dizer, isso já explica bastante coisa. Vale dizer que essa situação que a gente acabou de conversar está muito associado com alguns fatores. Na verdade, para uma pessoa postar uma foto, nesse padrão extraordinário, ela vai tirar várias e diversas fotos. Nós sabemos disso. Eu costumo falar que tira-se aproximadamente 200 fotos para ver se salva uma. E é claro que não é só ir ali e tirar uma foto. Claro que não. Ela tem o ângulo certo, ela tem a luz certa e se isso tudo não resolver, obrigatoriamente ainda existem os aplicativos para poder corrigir. Um exemplo, nesse mesmo vídeo, eu estou com o processo de luz. Eu tenho uma luz em cima, eu tenho uma luz na frente e eu ainda tenho o ring light. Quer dizer, eu tenho toda uma situação de iluminação que vai favorecer. Se eu desligar isso tudo, é claro que a imagem vai mudar. É óbvio que vai mudar. Então, e fora os filtros, é claro. Então, na verdade, o que vocês estão vendo é todo um sistema que vai favorecer a minha pessoa, assim como é feito em fotos e o tempo todo, por exemplo, nas redes sociais. A situação ficou tão surreal que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica iniciou uma campanha sobre a fake news das imagens. Nessa campanha, eles abordavam a real necessidade de se procurar uma cirurgia plástica, um procedimento estético, se isso era real mesmo, e deixar claro também que muitas imagens que são vistas, na verdade, elas estão associadas a essa questão que a gente acabou de conversar: luzes, ângulos, posição e todo um resto. Então, a preocupação era tão grande, mas tão grande, que foi necessário, olha para vocês verem, a Sociedade de Cirurgia Plástica criar uma campanha sobre essa questão da fake news da imagem. Então a gente percebe que o número aumentou bastante e as pessoas estão muito infelizes com a própria aparência. Suposto, vale dizer que, mesmo sendo proibido, muitos médicos que, vamos dizer, têm uma índole duvidosa, acabam sugestionando os pacientes a questão dessa imagem fake news. Ou seja, para ganhar dinheiro, incentivando que esses procedimentos sejam feitos e prometendo a imagem que é digital. Muito embora sabemos que, por melhor que seja o cirurgião, às vezes aquela imagem não vai se ponderar, se realizar no mundo virtual na prática. Então nós temos muitos profissionais que acabam aumentando essa expectativa desse ideal
inalcançável social. Ademais, com esse cenário de pandemia, mais de um ano após o início dessa pandemia, o que ocorreu? As pessoas começaram a ficar muito na internet. Consequentemente, houve um aumento significativo de cirurgias plásticas. Primeiro, o fato de ficar em casa, em quarentena, propiciava o processo de recuperação. Segundo ponto, aquele dinheiro que a pessoa tinha guardado, talvez para uma viagem ou alguma coisa parecida, ela acabou investindo em cirurgias da própria imagem, uma vez que ela ficou muito exposta às redes sociais. Nessa hora você deve estar me perguntando, mas como que essas pessoas ficaram expostas às redes sociais se elas vão para redes sociais se elas quiserem? Não é bem assim, gente. Nós tivemos a questão do home office. Por exemplo, eu mesma passei mais de um ano dando aula online. Então, quer dizer, a exposição minha no vídeo ficou mais de um ano, constantemente, utilizando plataformas tipo Meet e Zoom e assim sucessivamente. Então essas pessoas começaram a se ver no vídeo demais, né? Por causa de reuniões, aulas, seja lá o que for. Resultado, elas começaram a ter uma autocrítica com a imagem enorme e por isso elas começaram a buscar as cirurgias plásticas, porque elas começaram a ver no vídeo aquilo que elas não estavam tão legais como elas achavam que estavam ou que os outros estavam e assim sucessivamente. O interessante dessa situação é que alguns países já deram um nome para essa estrutura e é efeito Zoom. Esse efeito Zoom, na verdade, é por causa do aplicativo Zoom, em que as pessoas tinham reuniões, estavam em home office, ficavam expostas, não gostavam da imagem, então entravam na intervenção de cirurgia plástica para poder se adaptar àquilo que elas queriam ver na tela. Então isso recebeu o nome de efeito Zoom. O que às vezes as pessoas não sabem é que determinadas situações favorecem para que o rosto seja distorcido. Eu aqui nesse vídeo eu estou usando a câmera traseira do meu celular. No entanto, se eu tivesse utilizado a câmera frontal, que é o que a gente usa para selfie, por exemplo, a câmera frontal ela distorce bastante a fisionomia do rosto. Então, muito provavelmente, né, eu teria uma distorção do meu rosto. E principalmente o que as pessoas não sabem é que a câmera frontal distorce o nariz. Ela distorce o nariz. Então o nariz parece muito maior. Então as pessoas olham aquilo ali e falam, não tô legal, não tô bem, olha meu nariz, o que tá acontecendo? Porque elas estão usando a câmera frontal que já faz isso por natureza. Bom, pelo menos eu acabei de te explicar por que eu uso a câmera traseira para poder gravar o vídeo. Fica menos distorcido do que a câmera frontal. Então a pessoa bate o olho numa selfie ou bate o olho num vídeo, seja lá o que for, feito pela câmera frontal, automaticamente ela já acha que tá tudo errado e ela vai querer mexer. Então ela vai acabar procurando esteticista por uma coisa que nem é dela. Vamos combinar, é uma distorção do aparelho. Então isso é extremamente comum. Logo, eu não estou dizendo que vocês não devem e não podem usar filtros. Claro que deve, claro que pode, não tem problema nenhum. Acredito até que é uma brincadeira bem legal, gente. Eu já usei vários filtros de crocodilo quando fui tomar vacina, de art pop e de tudo. Eu acho que é uma coisa muito divertida. O grande lance do filtro é quando você usa o filtro e você acha que aquele filtro efetivamente é a realidade. E aí você começa a passar por um processo em que você vai afetar a sua autoestima, pois você vai ter por referência cerebral, que foi o que a gente conversou nessa aula, os padrões, aquilo que não é real. Então você começa a ter baixa autoestima, começa a se sentir inferiorizado. Todo mundo é mais bonito que você, todo mundo é mais feliz que você, e aquilo ali vai mexendo com os seus, com quem você é. Aquilo ali vai mexendo com a sua saúde mental. Então é importante a gente lembrar que são dois mundos distintos. O mundo virtual é uma coisa, o mundo real é outra. Os aparelhos às vezes distorcem realmente a nossa imagem e obrigatoriamente a gente tem que estar de bem com a gente mesmo.
né? A menos, é claro, que isso seja um incômodo muito pessoal e não porque você está se vendo na internet ou porque todo mundo disse que aquilo é bonito e você não está dentro daquele padrão. No mais, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu espero vocês até a próxima. Fiquem com Deus, um grande beijo. Tchau, gente!